Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Saber Matemática. Eu sou o professor Luiz e hoje eu estou aqui para ensinar vocês a resolver mediana. Lá é um assunto lá da estatística que tem muita gente que tem dificuldade de resolver. Então olha só, eu trouxe aqui o seguinte exemplo: 4, 8, 12, 13, 18. Mas professor, como é que eu vou conseguir resolver isso? Eu só vejo aqui uma relação de números. Muito bem, então é para isso que eu estou aqui, para ensinar vocês a resolver esse tipo de questão, ok? Então se você não for inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho e compartilha com seus amigos aí nas redes sociais, ok? E se no final estiver gostando do vídeo, já deixa seu like, que é para fortalecer o trabalho por aqui. Ok? Então, perfeito. Vamos lá então. Mas o que é essa tal de mediana? A mediana, ela é o seguinte, ela é a medida central de um conjunto de dados. Perceba que nesse exemplo aqui eu trouxe vários números relacionados de forma crescente. Então, esses números aqui é que formam esse conjunto de dados. E a medida central desse conjunto de dados é o que nós chamamos de mediana. Então, como eu falei antes, ela precisa ser organizada de forma crescente. Olha só, nós temos aqui 4, 8, 12, 13, 18. Perceba que o número seguinte é sempre maior que o número anterior. O 8 é maior que 4, o 12 é maior que 8, o 13 é maior que o 12 e o 18 é maior que o 13. Então, essa relação de números, ou a relação de dados, como nós também podemos chamar, ela é formada por números organizados de forma crescente. Ok, pessoal? Acho que isso aí ficou bem claro, não é isso? E como eu disse antes, o valor central dessa relação de números é o que representa a nossa mediana. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai olhar para a nossa relação de números e conferir. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, a gente vai separar esse número central. Olha só, se eu separar 2 para a minha esquerda, 2 para a minha direita, aqui no meio eu fico com o número 12, olha só. Então, esse cara bem aqui, o número 12, é a mediana dessa minha questão. Viram como é muito simples de resolver? É só observar a relação de números, conferir esses números para perceber a quantidade deles, separa para o lado esquerdo os maiores, para o lado esquerdo os menores, para o lado direito os maiores. E a área central é que a gente vai determinar a nossa mediana. Ok, pessoal? Fala a verdade aí nos comentários se isso não é muito simples de resolver. É ou não é? Bom, feito isso, bora colocar aqui um exemplo 2, que é para a gente ter certeza que a gente entendeu como é que resolve isso. Então, olha só, eu vou colocar os seguintes números: 2, 3, 4, 5, 6, ok? Então, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. O que a gente vai fazer primeiro? A gente conversou agora um minuto atrás. A gente vai observar os nossos dados, a nossa relação de dados, e vai perceber quantos números que eu tenho nessa relação. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 números. 5 é um número ímpar. Então, eu posso, em uma relação de número ímpar, ter um único número central, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou separar para o lado esquerdo os valores menores, para o lado direito os valores maiores. E na área central desse meu conjunto de números, eu vou separar o número que está em evidência, o número central. E esse número central é o que representa a nossa mediana. Ok? Eu acredito que tenha ficado bem claro a resolução, bem clara a resolução desse tipo de questão envolvendo mediana, que é um assunto pertinente em estatística. Ok, pessoal? Muito bem, mas tem um outro detalhe. A mediana nem sempre vem com a relação de dados
totalizando um número ímpar, né? Como nesse caso aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5. E esse exemplo 2 também, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, também é um número ímpar. Então, nesse caso, eu consegui identificar a mediana com clareza. Mas e se for o caso da mediana vir como a relação de dados, sendo essa um número par? Então, agora eu vou trazer esse exemplo 3 para a gente perceber como que ficaria se a nossa mediana, em vez de valores que totalizam um número ímpar, fosse um conjunto de dados que totaliza um número par, ok? Então, vamos lá. Olha só para isso. Eu tenho aqui 18, 20, 26, 30, 44 e 50. Então, essa é a minha relação de números, não é isso? O meu conjunto de dados, ele está relacionado de forma crescente. Olha, o menor número é 18, o maior é 50. Agora, quantos números eu tenho de elementos aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. 6 elementos representa um número par, diferentemente desses dois exemplos que a gente viu mais atrás, né? Então, como é que a gente resolve esse tipo de mediana com um total de elementos que representa o número par? Então, observa o seguinte, olha só, vem comigo. Eu vou contar os dois números centrais. Se eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, então eu vou separar dois números para... Vou até fazer com a outra cor, que é para você observar melhor. Dois números para a esquerda, que são os dois valores menores. Dois números para a direita, que são os dois números maiores. E na área central eu fico também com dois números. E agora, como é que eu vou saber o valor da mediana se eu tenho dois números nessa área central? Eu vou fazer o seguinte, gente, olha só. Eu vou somar esses dois números, 26 mais 30. E essa soma eu vou dividir por 2. Então, vem comigo aqui. Olha só isso. Quanto é que é 26 mais 30? 6 mais 0 é 6 mesmo. 2 mais 3, que é igual a 5. Então, 26 mais 30 é igual a 56. O resultado dessa soma aqui, então, é 56. E isso dividido por 2. Bom, então eu faço o seguinte. Para dividir 56 por 2, vai dar um total de 28. Ok, pessoal? Então, 28 é o resultado da mediana desse conjunto de números aqui, que a gente tem como exemplo da mediana com total de elementos de número par. Ok? Bom, eu espero que tenha ficado claro para vocês. Se ainda surgir alguma dúvida, coloca nos comentários, eu vou ter o prazer de responder para vocês. E eu vou ficando por aqui, mas aguardo vocês nos próximos vídeos. Até lá! Tchau!